Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações importantes do Flamengo, e no vídeo de agora vamos falar do contrato entre Flamengo e Corinthians na situação envolvendo Hugo Souza. Pois é, a gente teve acesso ao contrato feito entre os dois clubes e nós vamos contar detalhes no vídeo de agora. Vamos falar também da renovação ou não do zagueiro Davi Luiz. O contrato dele acaba agora, em dezembro. A atual gestão vai renovar? O que pensa a atual gestão? A gente vai contar aqui. Tem também novidades na situação envolvendo Pedro. A CBF vai pagar parte do salário do jogador no período que o jogador tiver lesionado. E tem também Gabigol, assunto interessante nos bastidores do clube envolvendo Gabigol. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, lembrando, o Flamengo não entra em campo hoje, só no dia 17, mas hoje tem seleção brasileira. E por falar em seleção brasileira, eu começo o vídeo falando sobre Paquetá, o jogador que esteve na mira do Flamengo recentemente. Os próprios dirigentes falaram isso publicamente, que tentaram a contratação do jogador. Pelo visto, a contratação foi em vão e o jogador foi convocado para a CPI das apostas esportivas, é isso mesmo. E tem outro ponto envolvendo esse jogador. Eu não sei nem como ele vai ser titular hoje. Eu, no lugar dele, eu não teria cabeça para jogar. Vou ser bem sincero. Por quê? A Federação Inglesa de Futebol, que denunciou o jogador brasileiro por suposta manipulação de cartão em jogos lá da Premier League para beneficiar amigos e parentes em apostas, pode banir o jogador do futebol no julgamento que está marcado para março de 2025. Pesa contra ele, sabe o quê? A aposta de 60 pessoas da ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, de onde ele é natural, onde nasceu e morou, que ele teria beneficiado ao tomar 4 cartões em jogos da Premier League. Além disso, olha isso, durante 8 semanas, o seu antigo celular foi confiscado pela entidade para apuração de ligações e depósito bancário. Depois, ele trocou de celular e alega ter jogado o celular antigo fora. Como assim, Lucas Paquetá? Me ajuda a te ajudar, guerreiro, não dá esse mole. Eu vou ser bem sincero, não sei como esse jogador está conseguindo entrar em campo, sabendo da possibilidade de ser banido. Não sei mesmo. Óbvio, ele já disse que é inocente, está tentando provar a inocência dele, mas a situação está ficando cada vez mais delicada para o lado do Lucas Paquetá. Vamos falar agora de Hugo Souza. O Corinthians notificou hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, o Flamengo dizendo que vai exercer a opção de compra. Notificar é diferente de exercer. Para exercer, ou faz o pagamento à vista, ou dá garantias bancárias que o Flamengo aceite para que o pagamento seja parcelado. E aí, como seria a parcela? Nós tivemos acesso ao contrato entre Flamengo e Corinthians. Caso o Corinthians apresente uma garantia bancária que o Flamengo aceite, o Corinthians pode parcelar o valor em 4 vezes. 4 parcelas iguais de 200 mil euros. E aí totalizaria aí, o valor da opção de compra. Seria 15 de janeiro, a primeira parcela de 2025, 15 de junho de 2025, 15 de janeiro de 2026 e 15 de junho de 2026. Então, galera, aí totalizaria, portanto, os 800 mil euros da opção de compra por 60% dos direitos econômicos do atleta. Vou dar a minha opinião, o Flamengo deu muito mole nessa negociação e eu fico muito tranquilo em dizer isso, sabe por quê? Quando ele retornou do futebol português, lá do Chaves, e eu fui xingado aqui no canal, hein? Eu lembro disso, quando eu falei, olha, se eu fosse o Flamengo, eu ficaria com o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. Aí, na ocasião, fui xingado aqui. Vene, você não entende nada de futebol. Vene, você gerencia o Hugo Souza. Vene, você ganha dinheiro com o Hugo Souza. Não, gente, tá aí, ó. Matheus Cunha é desvalorizado atualmente no Flamengo. Todos nós sabemos disso. Sempre que foi acionado, deu um mole ou outro. Tá na conta dele a eliminação para o Olímpia ano passado. Está na conta dele o jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Isso que eu estou lembrando agora. E o Hugo Souza, super valorizado, sendo vendido pelo Flamengo por apenas 800 mil euros. O que o Flamengo vai fazer com 800 mil euros? Nada, gente. Não vai mudar em nada a vida do Flamengo. Nada. Mas
está negociando um baita goleiro apenas por esse valor. O Corinthians, obviamente, repito, ou paga à vista ou dá essa garantia bancária que o Flamengo aceite, tá bom? Que garantia é essa? Vou dar um exemplo. Na venda do Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo aceitou a garantia de que, se o Corinthians atrasasse o pagamento, quem pagaria seria um patrocinador, que é a Abrax. O Flamengo aceitou. O Flamengo pode aceitar agora, novamente, essa situação. E por falar em pagar, o Flamengo conseguiu um acordo com a CBF e a CBF vai pagar 40% do salário do Pedro. Para vocês entenderem, a FIFA, por lei, já iria pagar 60% do salário do Pedro, esses 60% do valor que estão em CLT, tá? E os outros 40% que estão em direito de imagem, a FIFA não assume. E aí o Flamengo costurou esse acordo com a CBF para a CBF assumir nesse período que o jogador estiver longe dos gramados. Então, querendo ou não, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como. O Flamengo perdeu muito sem o Pedro. Arrisco a dizer que se o Pedro estivesse em campo, acho que o Flamengo não seria eliminado na Libertadores para o Peñarol. Vai estar fazendo muita falta e vai fazer muita falta durante muito tempo, porque ele só deve voltar no meio da próxima temporada. Enfim, resta saber como vai voltar. Existe aquela dúvida, aquela incógnita. É a segunda cirurgia em joelho do Pedro, não no mesmo joelho, vale dizer isso, mas é uma cirurgia grave no joelho. Mudando de assunto, o Alcaraz deu uma entrevista à Flá TV, entrevista muito boa, por sinal, parabéns aos colegas da Flá TV, um bom conteúdo, e uma das respostas me chamou a atenção quando ele foi questionado sobre o que Felipe Luiz pede aos volantes e aos meias, e ele falou o seguinte, abre aspas, pede muito aos meias e aos volantes para que cheguemos muito à área, para atacar. Uma das minhas características é chegar à área, chutar. Então fico contente que me peçam para chegar nela. Risos. Então tá aí. O Felipe Luiz está certo, né? E eu hoje no programa até rolou, entre aspas, esse debate com o Pedrosa lá no SBT Sport Rio. O Pedrosa tem a opinião dele, óbvio, e a gente tem que respeitar que a torcida do Flamengo pede muito espetáculo. Eu falei, olha, eu não concordo com a palavra espetáculo. Eu acho que a torcida do Flamengo pede muito mais um time ofensivo. E como o Felipe Luiz é um time ofensivo, com o Tite não era um time ofensivo. Era um time muito burocrático. Muito burocrático. Em vários momentos ele poderia conseguir um placar mais elástico e ele segurava um pouco o time. Então, é o que eu penso. Gabigol, galera, informação sobre Gabigol nos bastidores do Flamengo. Há relatos de quem convive no dia a dia do Flamengo, no Ninho do Urubu, que o Gabigol está muito mais feliz nos últimos dias. Por que será, né? A gente sabe o motivo, né? Óbvio que ninguém vai cravar, que é por conta do Tite, mas a gente sabe que é isso. Eu me coloco muito no lugar do Gabigol, cara, e sem julgamentos assim. Supondo, você é funcionário de uma empresa, você sabe que seu chefe não vai muito com sua cara, não gosta muito. Até porque o Gabigol fez por onde? Não podemos normalizar o que o Gabigol fez. Ele subiu num trio elétrico e ele xingou o Tite. O Tite vai se... Entendeu? O Gabigol não precisa de você. Ele repetiu isso. Então ele xingou o Tite. O Gabigol deu motivos para o Tite não gostar muito dele. Mas, querendo ou não, os dois tiveram que conviver ali durante quase um ano. E o Gabigol sabia que ele não gostava muito do chefe dele. Você aí, se põe no lugar dele. Você sabe que seu chefe não vai muito com a sua cara. Você vai trabalhar 100% feliz? Não, gente. Sem demagogia, sem lero-lero, sem frescurinha. A verdade é essa, gente. Não tem como, o cara não estava 100% feliz. Ponto. Agora, ele sabe que o Felipe Luiz gosta dele. Inclusive, o Felipe Luiz o botou como titular nos 2 últimos jogos e, pelo visto, vai manter. Então, no dia a dia, ele está muito mais feliz. Davi Luiz, galera. Muita gente me perguntando sobre renovação de contratos de Davi Luiz. Informação que eu apurei há pouco com um membro da diretoria do Flamengo. Esse assunto será da próxima gestão. Independentemente de quem ganhe, nós não vamos oferecer uma renovação de contrato para o Davi Luiz, nada disso. A gente não vai se meter nessa situação. Isso será... não é problema a palavra que ele utilizou, é uma demanda. Estava tentando lembrar a palavra. Uma demanda para a próxima gestão. Lembrando que daqui a 60 dias temos uma eleição presidencial no Flamengo. Para encerrar o vídeo, galera, uma matéria do GE aí, dizendo que o Vasco perdeu o apoio do Corinthians
contra o adiamento dos jogos das semifinais da Copa do Brasil e desiste de acionar a Justiça Comum. A diretoria vascaína não recebeu apoio dos demais clubes, nem do próprio Alvinegro Paulista, e se viu isolada na situação, optando por recuar. Agora os dirigentes do rival concentram seus esforços no julgamento do STJD, apesar de saberem que as chances de sucesso são baixas. Então, foi o que eu falei aqui, não vai dar em nada, na verdade, vai dar em pizza isso aí. Eles vão jogar e vão ver quem vai para a final da Copa do Brasil. Eu tenho meu palpite. Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil. O que vocês acham? Enfim, temos que esperar agora passar esses 2 joguinhos fedorentos da seleção para poder voltar a ter o nosso Flamengo. O Flamengo do apóstolo Felipe Luiz. Apóstolo de Jorge Jesus, é claro, apóstolo de Jesus. Voltar, nos dá alegria, nos dá prazer. Enquanto isso, amanhã o Dorival, que está cada vez mais parecido com o Tite, é impressionante como ele está perdido também no comando da seleção, e embora não use aquele linguajar insuportável, titês, mas ele já não diz mais bem coisa com coisa, está complicado também. Bom, temos muita coisa para conversar, apesar de tudo, a gente tem sempre notícias para conversar, uma baixaria inacreditável, né, nas eleições do Flamengo. O peruano, gente, como é que o Flamengo ainda não baniu o peruano definitivamente do clube de associados, né? Mas, enfim, falou uma baixaria, deixou vazar propositadamente um WhatsApp com áudio, fazendo ofensas seríssimas. Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes, porque o que ele quer mesmo é essa baixaria se propague, mas acabou levando porrada até da chapa do Landinha, quem ele apoia. Os likes são sempre uma boa pedida e a inscrição no canal também. Vamos então começar a conversar com vocês aqui. O Rafael Tauan, por exemplo, diz: ganhar do Fluminense é normal, vamos Mengão. É bom lembrar que esse Fla-Flu, muito provavelmente, o Flamengo não terá vários dos seus titulares, porque estão voltando de data FIFA, né? O Felipe Luiz, o nosso apóstolo, vai ter que se virar durante esses dias de treino para montar uma escalação que pode ser até reforçada por 1 ou 2 jogadores que cheguem bem, mas enfim, o Felipe vai estar montando um arcabouço aí dessa equipe, mas eu acredito que dos 7 que saírem, talvez, pelo menos, quem sabe, o Gerson possa jogar. Não acredito que o Gerson vai ser titular nos 2 jogos. Então, o jogo, só para eu tirar uma dúvida, o primeiro jogo é no Chile, então o segundo jogo é no Brasil. Então, se o Gerson não jogar muito, não for muito usado, no Brasil ele consegue voltar, obviamente, chegar no mesmo dia e jogar o Fla-Flu. O Gerson pode ser que jogue. O outro jogo do Chile é contra a Colômbia, então o Pulgar vai estar vindo da Colômbia, já é mais complicado. O Uruguai, por sua vez, vai jogar o segundo jogo, o primeiro jogo, o Uruguai joga contra o Peru, em Lima. Viagem, cansado. Mas, em compensação, o segundo ele faz contra o Equador. Então, vai estar aqui no Uruguai, que também é pertinho. Quem sabe algum dos uruguaios ainda possa vir. Mas, de qualquer maneira, independentemente disso, o nosso apóstolo, Felipe Luiz, apóstolo de Jesus, vai estar montando uma equipe alternativa ali, que, quando chegar a hora da verdade, quando chegar na véspera do jogo, ele vai saber se ele vai poder ter mais algum reforço ou não. Mas, de qualquer forma, tem gente para jogar que eu acho que vai ser até uma boa oportunidade. Caso, por exemplo, do Alcaraz, que talvez comece jogando como titular, mesmo que os uruguaios cheguem, vão estar mais descansados, mais cansados, né? Então, de repente, o Felipe Luiz aproveita para colocar o Alcaraz começando. Eu estou louco para ver o Alcaraz começando o jogo. Diz aqui o Zé Dantas: boa noite, RMP. Eu boto muita fé no Felipe Luiz. Acho que vai ficar um bom tempo como técnico do Mengão. Eu também. Lesões são um grande pesadelo para qualquer jogador de futebol. E o Flamengo tem lidado com esse desafio com alguns de seus principais nomes fora de campo. Hoje vamos falar sobre os novos passos na recuperação de Pedro e Vina, 2 atletas que têm feito progressos importantes no Ninho do Urubu, enquanto se preparam para a próxima temporada. Com foco já em 2025, o trabalho árduo e a disciplina estão sendo fundamentais para que ambos possam voltar mais fortes.
Começando pelo Pedro, o atacante teve uma lesão séria no joelho e precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior. Já se passaram 10 dias desde que ele retornou ao centro de treinamento para iniciar sua recuperação. Agora, ele está em uma fase que envolve atividades na piscina, parte essencial para fortalecer o joelho sem sobrecarregar a articulação. Para um atleta como Pedro, conhecido por sua dedicação, essa fase é crucial, não só para voltar a tempo, mas para garantir que ele retorne com a mesma qualidade que o fez ser um dos artilheiros da temporada. Enquanto Pedro trabalha na água, Vina, que também passou por uma cirurgia complicada, deu seus primeiros passos na academia. O lateral uruguaio sofreu uma lesão ainda mais grave, que afetou não só o ligamento cruzado, mas também o menisco e a tíbia. Isso significa que o processo de recuperação dele será mais lento. No entanto, ver o jogador já começando a caminhar e a fazer exercícios leves na academia é um sinal positivo de que ele está no caminho certo. O doutor Luiz Antônio Vieira, responsável pelas cirurgias de Pedro e Vina, comentou recentemente sobre o progresso de ambos. Segundo ele, Pedro está num ritmo excelente de recuperação e a expectativa é que o atacante possa estar em campo no Mundial de Clubes, em junho de 2025. O que traz um alívio para a torcida, que espera contar com o artilheiro em uma das competições mais importantes da próxima temporada. Além de Pedro e Vina, Cebolinha também está em processo de recuperação. Ele foi o primeiro a voltar ao ninho após passar por uma cirurgia para corrigir a ruptura de um tendão, e já está fazendo atividades internas com o fisioterapeuta. O trio deve voltar aos gramados em 2025, mas o trabalho intenso já está acontecendo, e a dedicação desses atletas é a chave para que todos possam voltar a jogar no mais alto nível. Com a temporada de 2025 no horizonte, o Flamengo continua cuidando de seus jogadores para que possam voltar ainda mais fortes.